Travou tudo. Então. Agora foi. Deixa eu parar aqui. Gente, legal. Bom, oficialmente, bom dia. Né? Bom dia. Que bom estar conversando com vocês. A professora me adiantou um pouco da disciplina, né, da turma, como é que vocês estão. E é claro, assim, é um tema que a gente vai falar que tem muito a ver, né, com RH, na verdade, vem dessa área mesmo de pessoas. E a gente tentou, na verdade, assim, abordar uma questão que é um tanto quanto tabu na nossa cultura, que é dinheiro, e como que isso afeta a qualidade de vida das pessoas, né? E discutindo isso no ambiente organizacional, que é onde, né, naturalmente, a gente passa a maior parte da vida e onde algumas empresas estão vendo a oportunidade de trabalhar esse tema como uma questão de alavancagem de produtividade, de resultado e, por fim, de bem-estar das pessoas dentro das organizações, né? Então, algumas empresas já começam a atuar nessa frente, apesar de que a grande maioria ainda não. Então, essa discussão se torna muito válida para a gente enxergar essa visão, né, de que isso pode afetar, né, significativamente o comportamento das pessoas e ainda mais o resultado dela, o desempenho dela e, por consequência, o resultado das organizações. Então, além das perguntas que me mandaram, né, obrigado pelas perguntas que me mandaram. Quem tiver dúvidas ao final também fica tranquilo, ou se quiser interromper enquanto estiver falando também, fique à vontade, só levantar a mão, eu dou uma paradinha aqui para vocês perguntarem, tá? E realmente, assim, um grande prazer, obrigado, professora Cris, né, pelo convite, é uma honra, né, estar na sua disciplina, né? Que nem você falou, né? Tão distante e tão perto, né? Que a tecnologia permite a gente isso. Isso, né? Passamos por um desafio intenso aí, né? Durante o doutorado e graças à orientação dela e todos os desafios que foram surgindo, a gente conseguiu fechar aí com certo êxito, né, Cris? Esse desafio. Então, para facilitar a nossa conversa, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Com relação a algumas questões da tese, né? Eu sei que vocês não leram a tese inteira, separaram um capítulo específico, mas tem alguns pontos que eu preciso destacar para vocês, pontos conceituais, outros pontos de resultados, e a partir daí eu não quero me alongar muito, eu quero ser mais objetivo e dar a oportunidade para vocês perguntarem mais além das perguntas que eu já tenho aqui para responder de vocês também, tá bom? Então vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu achar aqui o compartilhamento, beleza. Chega para vocês a minha tela aí? Sim. Sim. Maravilha. Nossa, eu já vi esse filme. Nossa. Isso, né? A Eva é que me conectou com a Vera Rita, que foi da sua banca, aquela professora bem famosona também. Pessoa maravilhosa, né, professora Vera Rita, né? E muito conhecedora do assunto, né, principalmente da questão da psicologia econômica, né, e contribuiu muito para a nossa tese, né, para que a gente conseguisse aí delinear bem o estudo, né? E aí, quando eles falam que já viu esse filme, porque esse filme é o filme da tese. E... do Mackenzie, professor Denis, a professora Vera da PUC, né, e a professora da FMU, professora... Fugiu o nome agora, Cris, me ajuda. A Elza, não era? Isso, professora Elza, exatamente. Né? E com essa maravilha de professora, que é a professora Cris, né? Pra gente... Gente, não, você já está aprovado. Eu tenho uma certa culpa, porque eu acho que você não teve tudo o que você merecia no sentido da construção, mas eu sempre acreditei em você. Sempre fui meio exigente, meio chata. Quero pedir perdão de novo. Gente, eu sou muito grato mesmo. Vamos em frente. Bom, aqui algumas questões de pano de fundo, a gente não vai explicar todos eles, vamos ser o mais objetivo possível, mas assim, a questão econômico-social, né, que leva a gente na área de pessoas a pensar numa gestão mais humanizada e trabalhar uma questão do ganha-ganha mesmo, né, de valorizar as pessoas, valorizar talentos, dar qualidade de vida, e ao mesmo tempo, claro, a questão da pressão de fora, querendo resultados, querendo mais-valia das organizações. A questão da qualidade de vida, né, os programas de qualidade de vida como vantagem organizacional, e mesmo as empresas de ponta de tecnologia
sabem disso e já investem muito na questão de talentos, e isso vai cada vez mais migrando para as empresas tradicionais. Isso é muito bom para a gente como campo de trabalho, né? E aí eu venho introduzindo alguns temas nessa área, que é literacia financeira, ou literacia, como você quiser pronunciar. Para quem não teve contato com esse tema ainda, traduzindo literalmente seria alfabetização financeira, mas alguns estudiosos entendem que a alfabetização não representa tanto quanto representa a literacia, né? Porque não basta a pessoa conhecer, não basta a pessoa saber fazer conta, né? Que seria a ideia da alfabetização. É como a pessoa também sabe usar esse conhecimento para tomar decisões no seu dia a dia. Então, isso seria a literacia financeira. O lado do bem-estar, que é a questão psicológica mesmo, relacionada a dinheiro e renda. O desempenho organizacional, que eu trago nessa relação do estudo, ou seja, se nós queremos discutir isso no campo de gestão de pessoas, eu tenho que ligar isso ao objetivo maior da organização, e claro que o objetivo das organizações com pessoas também é desempenho. E, no caso do nosso estudo, nós trabalhamos no ambiente de uma organização pública. Só para vocês entenderem como foi até chegar nesse ponto, nós testamos o estudo no TRT de Campinas, né, com o apoio do nosso colega de turma à época, que ele era juiz de trabalho lá em Campinas, e abriu lá a oportunidade de aplicar o teste do questionário. Nós aplicamos lá. Aplicamos também um teste no TRE de Porto Velho, aqui em Rondônia, que é um TRE regional Rondônia e Acre, tá? E aplicamos também um teste no TRT, também aqui de Porto Velho. Então, foram 3 testes antes da aplicação final do formulário de final de tese, que foi aplicado no ambiente do Tribunal de Contas, que é da onde eu estou transmitindo agora, né? Aqui do Tribunal de Contas do Estado. Elton, só para interromper um pouquinho, Okay. É a importância de cada ambiente pré-testado, que foram vários pequenos ajustes. Agora, cada ambiente foi testado e gerou material de publicação. Isso foi legal, né? Então, tem muito material. Então, o pré-teste é importante e ele não é descartável. Por isso que eu falo, anotem, isso é um case e tal. E desse esforço todo, era a época... Você era meu aluno, né, na turma do Alexandre? Isso, exatamente. Fazer doutorado na Faculdade de Direito. Então, esses encontros, eles geram vínculos, publicações e aprendizado, apesar de chamar de pré-teste, né? Isso. Só isso. Então, foi essa jornada que nós fizemos, e além disso, antes de concluir o formulário de pesquisa, teve o período de intercâmbio nos Estados Unidos, que aí realmente consolidou alguns entendimentos, né, sobre conceito, e também uma parte de estatística que eu fiz lá também, a disciplina de Quant lá, né, nos Estados Unidos. E aí realmente a gente chegou no formulário final de aplicação, né, e alguns delineamentos que a gente não tinha antes, né? Então, assim, por exemplo, antes a gente tinha junto na combinação de escala valores pessoais, então nós combinávamos valores pessoais também, e a gente viu nos testes que essa combinação ela não foi tão consistente. Não é que não é possível fazer, é que o resultado dela não foi tão consistente na combinação de correlações, e aí a gente optou por tirar depois dos testes feitos, tá? Então, isso que o teste realmente foi enriquecendo, como a Cris falou, né? Foi enriquecendo aí o entendimento da abordagem conceitual até chegar numa correlação válida para a tese, né? Então, só para vocês entenderem o cenário, né, de como e porquê, como chegou aí, ok? Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Sim. Beleza, vamos em frente. O pessoal está altamente conectado aqui, ninguém está respirando. A gente pode respirar. Está dando para você ver a expressão deles daí? Dá para você enxergar, Elton? Isso. Deu? Caiu. Legal. Voltou aí? Voltou. Beleza. Então, assim, o problema de pesquisa era a questão de testar essa nova associação, né? Uma associação que traz literacia, que traz bem-estar e que traz desempenho do trabalho dos servidores, né? E realmente buscar aí uma correlação válida entre eles. E aí, no Brasil, são poucos os estudos que aprofundam esses temas, tá? Existem alguns estudos, mas que tratam deles especificamente só de um fator, por exemplo, ou trata só de educação financeira nas organizações, ou trata só de bem-estar, e no nosso a gente quis realmente construir algo mais abrangente e mais consistente em relação a
Tudo bem, não é só da educação financeira, o quanto isso repercute no desempenho, né? Então, a gente realmente aumentou um pouco a relação e trouxe uma contribuição. Aí tem a questão do aumento, né, das ações, o aumento da oferta de crédito, endividamento da população, né, que deu até uma caída no ano passado, mas principalmente por causa da queda econômica mesmo, mas as famílias continuam, a grande maioria, endividadas. E essa família endividada está nas empresas, né, estão trabalhando e precisam também de algumas ações nesse sentido. E a questão do estresse por problemas financeiros, tá? Não é estranho para nenhum de nós, assim, quando a gente está com problemas financeiros, a gente fica preocupado, né? A gente não consegue se concentrar no trabalho, as pessoas não conseguem dormir direito, né? E aí não conseguem trabalhar bem. Então, esse estresse por problemas financeiros acaba afetando todas as áreas da vida. Inclusive, tem estudos que apontam que é um dos principais fatores causadores de divórcio, tá? Por quê? Porque é a questão financeira que fica relegada, né? Não é discutido amplamente, nem nas famílias nem nas empresas, e aí, principalmente na família, isso acaba acarretando uma série de problemas de relacionamento, chegando a ser a principal causa do divórcio também, né? Então, essa questão desse plano de fundo justificativo é para mostrar, assim, é um tema extremamente relevante para a gente pensar aí como que a gente pode contribuir com as pessoas e com as organizações. Ok? Elton, Pode falar. Elton, às vezes a voz está sumindo, eu estava pensando que seria melhor inverter, o roteirinho ficar lá em cima e a gente vê você, eu acho que é melhor. Porque depois eu posso passar, ou você me passa, essa é a versão atualizada? Sim, atualizado. Porque eu acho que é bom ouvir, ver você, eu acho que é mais interessante do que a tela. Tudo Então, bem, a gente vai trocar, porque aqui estava a tela grandona e você pequeno. Agora a gente vai alternar, vai ser você grande e os slides pequenos, e precisa ver o seu som, que às vezes ele está sumindo. Se der muita parada, eu te aviso por WhatsApp. Tá ótimo. Pode ser a gravação. Pausado também. Isso. Pode ser a gravação, mas eu acho que não. Você acha a tua capacidade aí de recepção é boa? É boa, e eu estou também no VPN aí da USP, né? Você vê que no VPN, estou no VPN da USP. É curtinha, 20 minutos. Leandro, vem cá, é mais fácil, vem cá junto. Espera que a gente tem vários experts. Pronto. A ideia era inverter, mas é o volume de saída aqui embaixo. Então, mas é o volume aqui dentro. Gente, porque senão vai ficar igual, não pode ficar, mamãe. Esse filme é muito bom, mas aí vai perder. Vocês também podem reclamar. Acho que é ele que tem que inverter. Aonde inverte? Quem sabe vem aqui. Vamos. A gente está tentando inverter, viu, Elton? Será que é aí ou é aqui? É por aí. É por aqui? Fala alguma coisa, fala. Conta como foi agora, ele foi para Paris com a família, ele manda foto. Que beijo! Como que foi a questão orçamentária? Juntou dinheiro um bom tempo. São 5 filhos. Na verdade, deixa eu compartilhar com vocês o desafio. Quando eu fui para São Paulo fazer o doutorado, eu prometi para os meus filhos que nós íamos para a Disney, né? E aí, quando eu voltei, eu me preparei para cumprir com isso com eles. Só que daí, meu filho, já com 16 para 17 anos, resolveu morar com a minha mãe lá em Portugal, né? Então, a gente tinha um projeto de ir para a Disney nos Estados Unidos, e já que ele ia para Portugal, então vamos para a Europa e vamos na Disney da Europa. Você somou, que delícia. Isso é que é gestão financeira, hein? Mas na casa da mãe, agora tem uma inversão, a gente precisa... É só ver ele voltar na apresentação. Essa tela está na... Está na tela dele? Agora tá. Pronto. Bom, não deu para ele ficar principal, eu queria ele principal. Então tem que sair, é só você sair, Elton, do compartilhamento da tela. Legal. Eu vou precisar voltar depois só para mostrar o gráfico final, tá? Não, mas você pode deixar a tela no cantinho, daí você pode alternar. Eu queria que você aparecesse, e não a tela. Tá. É só ele tirar o compartilhamento. Gente, eles estão querendo ver tela, deixa.
Eu que estou querendo muita humanidade. Então, tá bom, volta aos slides. Tá, Volta então aos deixa aí os slides. Muito Show. Mas deixa eu só fechar a história de Portugal. Então, meu filho foi para morar em Portugal e nós aproveitamos a viagem e aproveitamos um mês lá, né, passeando um pouco, né? parabéns. Valeu, Cris. Bom, objetivos são as relações, tá? Isso aqui é só uma confirmação do que eu já expliquei. Em específico, então, é testar essa relação, a influência e analisar a questão do estado pessoal de qualidade de vida e bem-estar financeiro. Tá? Isso aqui vocês têm na tese, isso aqui não precisa explicar muito, tá bem claro também no texto. E eu também vou mandar o slide para vocês, tá? Esse seria o formato dos artigos, do que ele vai apresentar nos próximos eventos, né? Isso, exatamente. Então, assim, esse padrão de apresentação também já é o padrão para congresso, para outras coisas que a gente pode utilizar também. Então, primeiro, a gente parte de um cenário geral de bem-estar, né, o bem-estar do ser humano, e aí a gente precisa entender que é uma medida subjetiva, né, ou seja, é a percepção do indivíduo em relação a como está a vida dele, né, isso vai da pessoa e do momento de vida dela, né, e aí nós temos uma referência, inclusive, que a Cris que passou para a gente na disciplina dela de qualidade de vida, né, que é do Dianete. Nós temos a questão do bem-estar no trabalho, e a gente começa a segmentar, né, a questão do tema, da temática. Então, seria as emoções positivas no ambiente de trabalho. E nós vamos para o bem-estar financeiro, que é também uma percepção do indivíduo, mas que evoluiu da simples felicidade para a satisfação geral, com a questão material, financeira, e o quanto isso impacta na vida da pessoa, né? Inclusive, teve uma das questões, já estou lembrando e vou comentar um pouco uma das questões, que é assim, tem tantos autores chineses, né, citados na tese, né? Na verdade, são autores chineses, mas utilizando bases de dados americanas, né? Então, na verdade, não é pesquisa na China, é pesquisa nos Estados Unidos de autores chineses. Inclusive, o meu orientador de intercâmbio é um chinês, né? O nome dele é Jin Jianchao, Jin Jianchao, né? E ele foi meu orientador durante o período de intercâmbio nos Estados Unidos. Ele é professor titular lá na faculdade, nos Estados Unidos, e ele é editor de uma revista americana voltada para hábitos de consumo, né? Então, assim, apesar de parecer muitos nomes chineses, são pesquisas de base americanas, tá? E aí nós entramos com a temática do bem-estar financeiro. Esse Xiao citado aí é o doutor que foi meu orientador, né? E aí colocando que bem-estar financeiro se refere a um estado financeiro que o consumidor ou família tem recursos adequados para viver uma vida confortável. Quer dizer, é realmente a percepção de um indivíduo. E quando a gente fala de bem-estar financeiro, a gente não está falando de que a pessoa tem que ganhar mais, mas como que ela se percebe, né, dentro das condições que ela tem e da situação de vida, né, que ela tem. Então, é essa questão do bem-estar. Eu só quero que fique claro com essa conceituação, é assim, nós não misturamos os alhos como galhos, né? Nós pegamos percepções individuais, né, e comparamos percepções individuais desses temas para comparar eles na estatística, porque nós não poderíamos pegar questões objetivas com questões subjetivas e misturar num teste estatístico, né? E se nós fizéssemos isso, a forma de fazer é diferente, né? A forma de testar, de correlacionar é diferente. Então, só para a gente entender que são medidas semelhantes quanto à sua origem, que são percepções individuais subjetivas. Aqui vem uma questão conceitual que também está na tese, mais explicado para vocês, mas é como evoluir o conceito de bem-estar financeiro e como ele se subdivide, né? Então, nós temos satisfação financeira, tem um lado da percepção, tem um lado do comportamento, e isso vai acabar envolvendo outros conceitos que não são abordados na tese por causa do nosso recorte, né? Nós recortamos a questão do bem-estar, qualidade de vida e desempenho e literácia. Nós não abordamos, por exemplo, capacidade financeira, mas é um termo que não dá para traduzir literalmente, porque no americano é capability, né? Que na verdade é o quanto a pessoa tem capacidade financeira de lidar com as suas decisões, né? E com as suas finanças, com as suas despesas, com as suas dívidas, que é um outro conceito. Então, assim, existem outros conceitos relacionados que de repente você vai buscar aí outros artigos só para não confundir como é que a gente está abordando o tema. E o bem-estar financeiro
ele estaria ali numa subdivisão do bem-estar geral, tá? Então, o bem-estar geral, você tem o financeiro entre outros fatores, e a gente está bem nesse nível aí, que estaria mais geral, englobando toda essa parte de subdivisões. Bom, aqui mais conceito, vou avançar um pouco mais rápido, tá? Mas envolve finanças comportamentais, e aí é uma contribuição também do professor Denis, lá da Mackenzie, que discutiu com a gente essa questão do comportamental, e como a gente toma decisões financeiras, na verdade, é muito mais emocional do que racional, né? Então, mesmo que a pessoa seja autoconhecedora de investimentos, de ações, de trade, de outras coisas, o emocional acaba impactando significativamente nas decisões, né? Isso para quem trabalha em alta performance com finanças, ou para gente que lida com finanças no dia a dia. A gente acaba tomando decisões mais com base emocional. E aí vem as finanças comportamentais agregar também para o nosso estudo. Então, aqui também a questão da OCDE, que trabalha bastante essa linha de educação financeira, de literácia, né? E aí nós temos uma autora bem conhecida nessa linha, nessa temática, que é a Luzardi, é uma portuguesa, né? E a partir dela também a gente utilizou uma base do questionário que dela foi adaptada pelo professor Denis da Mackenzie. Então, nós usamos esse questionário da OCDE, adaptado pela Luzardi, e que foi contextualizado no Brasil pelo professor Denis da Mackenzie, junto com o questionário da professora Cris, de Estado Pessoal de Qualidade de Vida, que é um bloco, né, na verdade, do questionário de qualidade de vida da professora Cris, que é muito mais amplo e avalia muitas outras ações dentro das organizações. E aí sim a gente entra com qualidade de vida no trabalho, que só para ficar mais claro mais uma vez, é a percepção do indivíduo também. Então a gente pegou um bloco do questionário que lida com a percepção do indivíduo. Então a gente pegou realmente medidas semelhantes, de mesma fonte, de mesma característica, para comparar. Até que está tudo bem, gente, está muito rápido. Alguma dúvida? Ótimo. Então vamos em frente. E por fim, desempenho no trabalho, tá? Então existem algumas pesquisas anteriores que trabalham de job performance, né? Mas dependendo da perspectiva que se adota, você vai ter aplicações diferentes, questionários diferentes, né? Nós já pegamos um questionário contextualizado no Brasil também, para fazer essa correlação do estudo. Então, de modo geral, para ficar bem claro o que nós estamos falando, nós pegamos bem-estar financeiro, qualidade de vida no trabalho, desempenho, né? E literácia, que envolve 3 subconstrutos, né? 3 subtemas, que é o comportamento, atitude e conhecimento, né? Então, nós tínhamos um questionário anterior ao que foi aplicado, que envolvia mais de 100 questões. E para a tese final, o questionário ficou com 54 questões, né? Então, os testes também permitiram a gente fazer esse aperfeiçoamento e entender melhor como é que nós poderíamos construir uma relação mais consistente, tá? Então, por exemplo, bem-estar financeiro são 8 itens, tá? Qualidade de vida, a gente acrescentou alguns itens, até por sugestão da professora Cris, e aí ele ficou com 12 itens, sendo que tem alguns subjetivos para a pessoa escrever o que ela entende de qualidade de vida, entre outros itens, né? Desempenho no trabalho foi uma das escalas criticadas, mas ela é bem consistente, bem testada, que ele tem apenas 4 itens, mas são 4 itens bem consistentes, bem testados já e bem consolidados. Já o de literacia financeira foi a parte mais longa do questionário, né? Eu não lembro exatamente quantos tem aí, mas é a parte mais longa que avalia o conhecimento, né, da pessoa em relação a finanças, e tem algumas questõezinhas de juros, a questão da atitude, que é o que ela faz realmente com o dinheiro, e a questão do comportamento, que é como ela pensa de preferência em relação a finanças. Então, só para a gente entender a construção do modelo, tá? Como é que ficou a relação de hipótese? Ficou assim, hipótese 1 aqui você tem qualidade de vida influenciando desempenho. Então, essa é a hipótese 1. Então, a hipótese qualidade de vida possui uma relação positiva e significativa com o desempenho. O que eu quero dizer com isso? Se a empresa investe em qualidade de vida no trabalho e o funcionário, o colaborador percebe isso, o desempenho dele tende a aumentar. Isso como hipótese, e nós vamos testar essa hipótese. Hipótese 2, essa linha ao meio. Então, bem-estar financeiro contribui para a qualidade de vida, né, numa relação positiva e significativa. E seria a hipótese 2 a ser testada também.
A hipótese 3, literácia influenciando qualidade de vida. E a hipótese 4, o bem-estar financeiro com desempenho. Tá? Então, nós temos 4 hipóteses aqui nessas relações a serem testadas. E a partir daí que nós fizemos a aplicação do estudo. O estudo ele foi aplicado aqui no Tribunal de Contas, como eu já falei. Foi um período aí de 15 dias de aplicação, online, mas com acesso ao e-mail institucional autorizado pela instituição. E aí nós disparamos o e-mail e fomos também fazendo comunicações internas para as pessoas aderirem, né? Então a adesão foi muito boa. À frente aqui a gente vai ter um pouco dos números. Aqui é só repetindo, né, as hipóteses para deixar mais claro. E aqui nós tivemos 153 respondentes do total de 477 servidores. E, estatisticamente, nós precisávamos, eu não lembro agora, está na tese, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, estatisticamente nós precisávamos de 65 respostas. Nós tivemos 153, o que é suficiente para a gente fazer os testes e rodar o que a gente precisava de correlações. Elton, Pode falar. Essa parte que ficou super arrumado do modelo, do problema de pesquisa, foi influência do chinês também? Também, né, porque lá a gente percebeu que a questão do bem-estar, como a gente estava medindo antes, aí veio a questão dos valores, né? Ela não daria um cruzamento perfeito com valores pessoais, porque os testes mostraram que a consistência, não é que a consistência, o que é consistência? Essa correlação é válida ou não? E quando a gente vai colocar a escala de valores, são, se eu não me engano agora de cabeça, são 21 itens. Né? Dos partes, né, do espanhol. Isso, e aí era demais, né? Era demais para fazer um teste válido dentro dessa amostra. E isso acarretaria também uma elevação do número de respondentes necessários. Então, nós enfrentaríamos uma questão crucial no final, que era, esse teste que você fez estatisticamente vai ser válido ou não? E aí não seria. Então, com o estudo lá e com a disciplina dele, né, de quantitativo, foi permitido a gente aperfeiçoar isso aí. Elton, lembrar que a ênfase, o recorte foi só quant, e uma coisa, hoje tem esses programas que dizem, olha, para esse número de questões, você precisa de tantos respondentes. A Lidiana Rotondaro falou na semana passada que ela submeteu em revista científica, eles ficam questionando. Só isso? Ela falou, não, eu usei o G, não lembro qual é o nome, não é o SS. É o G-Power. G-Power, isso mesmo. Ele já dá. Então, falou em usar dado quant, já busca um recurso para dizer, a gente avaliou, a gente precisava disso. Antigamente isso não tinha. Eu precisava de 65 para conseguir vencer de 21. Então, isso tem exatamente. Mas, na verdade, a quantidade de amostra é diferente do trabalho da professora Rotondaro. O slide anterior, quando mostra o modelo das hipóteses, é pela quantidade de correlatas setas, na verdade. Exato. Exato. Perguntas, né? Não, ela teve também quantidade de perguntas, você viu que ele tirou algumas, porque senão vai... Quanto mais pergunta, dependendo da correlação, mais respondentes. Sim. E são sutilezas que a gente se mata para poder... Porque senão ninguém acha que tem aquele dado científico. Quer dizer, estatisticamente, comparativamente, você viajou na maionese. É só uma coisa exploratória, não dá para inferir. E isso é no mundo científico. Isso, exatamente. Nós temos excelentes professores aí na USP que lidam com quant, e um que eu recomendo também é o professor Bido, lá do Mackenzie, né, que tem artigos excelentes que dão um passo a passo também do quant. Bom, avançando aqui, então nós tivemos aí 11 itens, 29 itens da Literácia, tem os números de itens, né, que eu não tinha de cabeça aqui. A escala de bem-estar, 8 itens, a escala de desempenho, 4 itens. Tá? Então esse foi o questionário final que foi aplicado. Tá? E aí nós chegamos já com números, né? Então nós temos vários testes, né, para validar se realmente estava dando consistência interna nas medidas. A única observação aí é o conhecimento financeiro, tá? Porque o conhecimento financeiro não é escala Likert, tá? Conhecimento financeiro é se é certo ou errado a resposta da pessoa. Então, se ela respondeu certo, tem um ponto, e a pontuação máxima era 5. Então, esse alfa para ele também não se aplica, na verdade. Né? Você tem uma nota ali e não uma escala Likert. Ok? Ok.
Análise de resultados, então, foram feitos testes no SPSS, né? A escolaridade apresentou variância significante, e aí após os testes internos de SPSS, que foram testes confirmatórios e não exploratórios, né? Porque já tinha escalas validadas, então são testes confirmatórios, nós partimos para a equação estrutural para montar o modelo, né, de correlação, utilizando aí os mínimos quadrados parciais, que é uma medida adotada para amostras não perfeitas, né? Ou seja, a variação dela não é tão equacionada e por isso os mínimos quadrados parciais é o que se aplica. Então, Um minutinho. Gente, pode falar. achando que estatística é grego mesmo. Mais apoio estatístico e a gente vai ver que não é uma coisa do outro mundo. É só que é um particular em termos de dados, e quando a gente parte para a comunicação quant, isso já é uma coisa trivial, é quase arroz com feijão, assim, é humilhante. Mas vocês vão ver que vocês sabem mais do que vocês imaginam. Mas precisa ter um estatístico perto para fazer a tradução, né? Isso. Também hoje tem vídeo no YouTube, né? E no Coursera, ensinando a usar o PLS, que é o sistema. Porque o desenho que ele fez para relacionar as hipóteses é exatamente igual ao que você faz no sisteminha. Então Isso. é muito fácil de usar, é muito tranquilo. O difícil é você saber interpretar, né? Todo mundo sabe o que é Coursera. É uma plataforma de curso online. Legal. Às vezes até de graça e ensina a usar, é bem tranquilo. Gente, a gente está falando da linguagem do mundo científico e das publicações consideradas de impacto internacional. Tá? Dá para fazer coisas mais simples, que são também importantes, mas vocês veem que tem um mundo que discute sobre isso, mas ele pega nos algoritmos e nos aplicativos. Isso que parece tão acadêmico, ele virou um mundo de negócios lá na frente. A hora que o cara achou o algoritmo e achou como explicar estatisticamente, virou dinheiro. Agora você vai comprar, né? Então, parece mas está pertinho. Nós temos um exemplo aí da FEA, que é um aplicativo de gestão de pessoas que está virando um unicórnio no Brasil. O que é unicórnio? É uma empresa com potencial gigante, né, de crescimento, que é a GUP. A GUP. Isso. A GUP é de uma aluna da FEA, de graduação, aluna de graduação. É uma de é GUP com P? GUPY. É que a gente utilizando esses algoritmos. Ela usou o algoritmo. Era a tese dela? Não. Ela desenvolveu depois da graduação. Eu acompanhei o nascimento aí do negócio e realmente é isso. É o quant aplicado na prática. E esse ano, a menina que ganhou o prêmio Melhor Trabalho de Graduação, que chama Ruirene, chama o nome dessa sala, ela fez um trabalho sobre marketing, processo decisório do e-commerce. E é um equipamento que tem de rastreamento da retina, o que a pessoa olhava primeiro numa propaganda, se era a celebridade que ela usou, como chama a ex-namorada do Neymar? Ela usou a Bruna Marquezine para uma empresa que não existia e uma outra para uma empresa que existia sem celebridade. E foi cruzando isso, e o registro estatístico era pelo ponto do olhar na tela. E uma coisa simples, ela já trabalha com e-commerce e ela acabou ganhando um prêmio, ela caprichou na estatística, mas ela usou o conhecimento do trabalho dela com uma coisa de retina. E assim, que parte que olhava primeiro da Bruna, que é outra coisa legal, que é meio óbvia, mas e não olhava para a empresa. Então, a empresa pequena que põe de personalidade está gastando dinheiro à toa, tem que marcar, fazer primeiro a marca. Foi muito legal. E eu acho que essa coisa do dinheiro, ela também dá um bom aplicativo, viu, Elton? Legal. Que você tem a ferramenta, eu acho que bom. Viagem. Desculpa. Enfim, mas é assim, quanto quant, né, além da pesquisa, ela pode ser aplicada em vários tipos de coisas aí fora, né? Então, legal. Só para eu voltar aqui antes, o colega que está comentando aí sobre as ferramentas, qual que é o seu nome mesmo? Só para te agradecer. Rodolfo. Eu fiz a minha dissertação do mestrado, eu também usei a modelagem estrutural, então tive que estudar um pouquinho aí, sofrer um pouquinho. Legal, Rodolfo. Obrigado pela ajuda aí. Uma bobagem, você me corrige, viu? Faz tempo. Vamos em frente aqui.
Então, esse é o que o Rodolfo falou, que é igualzinho na tela do sistema, que é a tela do sistema aqui, né? Como é que a gente monta as correlações. E aí, só um detalhe que é o seguinte, a direção das setas, na verdade, quem vai te dizer é o teu estudo teórico. Não basta ligar a seta, tem que fazer sentido com a tua construção teórica. É a tua construção teórica que vai dizer qual é a direção dessas setas aí e como é que elas podem ser montadas no sistema, né? Então, esse é o modelo geral da pesquisa. E esse foi a primeira rodada de resultados, tá? Nós tivemos um resultado negativo aqui, que nós poderíamos manter no resultado final, mas nós não mantivemos esse resultado negativo porque ele não deu significância. Quer dizer, que tanto pode acontecer esse resultado negativo, como pode não acontecer. No caso que te chama na estatística é que a hipótese nula pode ser verdadeira, né? Então, nesse caso, a gente excluiu essa relação negativa. Tá? Através dos testes, do modelo e tudo mais, essa relação não foi significativa, então foi necessário tirar ele do modelo. E quando colocava ou tirava ele do modelo, nós víamos que o modelo resultante ele ficava mais consistente, mais significativo. Então, realmente foi uma medida necessária, devido aos testes realizados, retirar a literácia financeira da correlação final. Tá? E aí, aqui são o que os testes demonstraram, e realmente literácia financeira deu significância negativa e que comprova que a gente precisa tirar ele do modelo. E o modelo final ficou esse. Tá? Então, vamos para o que interessa, né, que é o ponto final aqui, o que deu essa pesquisa, onde nós chegamos. Né? Então, onde nós chegamos, o que mostra no resultado, primeiro, essa seta aqui, ó, que é a primeira hipótese, eu tenho, então, estado pessoal de qualidade de vida, correlacionado com desempenho. Então, nessa relação aqui, qualidade de vida influencia, ponto 29, né, o desempenho no trabalho, o que é uma relação positiva, boa, né, mas vamos dizer de moderada para baixa. Né? Ou seja, isso influencia, mas tem outros fatores que podem influenciar, né, em conjunto, né, ou até sobrepor essa influência. Mas é importante também porque deu significativo. Dando significativo deve ser mantido esse horizonte também de que é um dos fatores necessários para mais desempenho. Nessa outra relação aqui de bem-estar financeiro com estado pessoal de qualidade de vida, nós já tivemos um resultado bem expressivo de 0,65. Né? O que já mostra que a gente está caminhando para uma abordagem que realmente contribui efetivamente para ter mais qualidade de vida no trabalho. Então, ele contribui 0,65 para o meu estado pessoal de qualidade de vida. E quando eu trabalho numa relação direta de bem-estar financeiro para desempenho no trabalho, eu tenho 0,62. Tá? O que significa isso? Vamos deixar de lado a qualidade de vida do trabalho e trabalhar bem-estar? Não. Né? Quer dizer que bem-estar financeiro contribui significativamente, né? Assim como a qualidade de vida contribui, mas que, efetivamente, se eu trabalho o bem-estar nessa linha, eu tenho uma repercussão melhor sobre o desempenho. Né? Então, não é tirar um não exclui o outro, é o quanto eles contribuem para a medida final, que é o desempenho. Tá? E é claro que se você junta isso tudo, dentro no programa de qualidade de vida, você tem um resultado muito melhor, né? Muito mais positivo e muito mais efetivo. Né? Então não é questão de excluir o outro, mas sim de trabalhar os dois em conjunto e entender a influência de cada um dentro do modelo. E Dúvidas? Um influencia o outro, né? Isso. Eu gosto daquela parte que você fala, se a pessoa tem R$ 1.000, como que ela vai, lembra? Aquelas recomendações práticas para fazer a gestão do estresse financeiro. Você falou como usar a doação ano passado, semestre passado. Isso, exato, né? Porque, assim, quando a pessoa pega um título de uma dissertação ou de uma tese como a nossa, ela imagina o seguinte, ele vai falar que as pessoas têm que ganhar mais, né, para viver melhor. E não é essa a questão, né? Na verdade, existe uma curva, né, em alguns estudos, existe uma curva, a partir de um ponto que a pessoa ganha mais, ela não fica mais feliz. Né? Ou seja, existe sim uma necessidade de se ganhar bem, mas em determinado nível, quando ela ganha mais, a felicidade não aumenta. Né? E para algumas pessoas até diminui porque aumenta as preocupações, que aí é o lado do estresse financeiro pela questão de como cuidar do dinheiro. Então, assim, não é o quanto a pessoa ganha, mas como ela cuida desse dinheiro. Então, o que eu falei para os alunos da graduação é assim, não importa quanto você ganha, mas se você ganha, por exemplo,
R$ 1.000, R$ 1.500, e se organiza bem financeiramente em relação a isso, né? Você consegue organizar suas contas mensais e consegue lidar com isso financeiramente, né, de uma maneira consciente, você se sente bem, né? Ainda que, claro, você não quer viver a vida inteira ganhando somente isso, mas naquele momento você se sente bem porque se sente capaz e sente que isso é suficiente para suprir o que você precisa. E é claro, à medida que você ganha mais, você vai aumentando o padrão de vida. O que acontece no meio do caminho é que as pessoas querem aumentar o padrão de vida antes de ganhar mais, né? E aumentar o padrão de vida antes de ganhar mais um caminho perfeito para aumentar o estresse financeiro, né? Que aí a pessoa vai viver realmente preocupada com contas que estão fora do seu padrão e que realmente não tem como suprir no momento, né? E nesse